conversar sobre o AT e o monitor. Isso porque eu fiz uma postagem recentemente sobre isso, geraram muitas dúvidas, tanto nos comentários e muitas no direct. E para que eu possa responder a imensa maioria dessas perguntas, eu vou precisar explicar para vocês cada etapa da intervenção, uma intervenção baseada em evidência, para a gente chegar no papel do AT e entender a diferença entre um AT e um monitor, um suporte em sala de aula, entender essas diferenças. Então, para isso, eu primeiro aqui nessa live, eu vou explicar para vocês cada etapa que é feita na intervenção, ok? Então, vamos lá, gente. A primeira etapa que é essencial numa intervenção é a parte do primeiro acolhimento. Eu chamo assim de pré-anamnese. É aquele momento onde os pais eles chegam na clínica. Eu vou colocar no contexto clínico, tá, gente? Eu não vou colocar no contexto escolar e depois a gente vai para o contexto escolar, mas vamos começar do contexto clínico para o contexto escolar. A pré-anamnese é aquele momento que a clínica recebe aquela demanda. Está chegando uma criança, ela agendou, os pais agendaram um horário. E aí, o que eu recomendo para uma clínica? Porque isso daí é uma demanda que eu recebo muito dos profissionais de clínica sobre... Eu estou recebendo um caso tal e eu não sei nem por onde começar. Tá, uma coisa que eu recomendo muito é vocês separarem um conjunto de checklists, um conjunto de materiais que sejam específicos para aquela faixa etária dessa criança. Então você monta uma pré-anamnese. Essa pré-anamnese, gente, por exemplo, vou dar um exemplo bem tangível. Você vai trabalhar com uma criança, você recebeu uma demanda de uma criança de 0 a 6 anos de idade, onde os pais simplesmente agendaram um horário contigo. Às vezes você tem informação que ela já tem diagnóstico, não tem diagnóstico, mas enfim, você está querendo entender um pouquinho mais dessa criança antes de receber esses pais. Às vezes é interessante você, nesse momento, já enviar para eles alguns materiais ou você montar um baseado no MChat, no ATA, no CARS, no Denver 2, no SR2, e enfim, existem vários materiais e com isso você manda para os pais para responder. E aí vem a questão, eu vou pegar aqui para vocês o ATA e vou explicar por que ele é interessante para te ajudar a montar na anamnese quando você acolher os pais ali. Eu vou explicar para vocês mais detalhadamente. O ATA é uma avaliação para saber os traços autísticos. Ai, mas essa criança já vem com um diagnóstico. Ok, mas o autismo, ele tem várias diferenças, somos todos diferentes. Por exemplo, eu sou autista, meu filho é autista e nós somos totalmente diferentes em relação a muita coisa. E eu falo, mas você é adulta, Dani. Não, eu pego as anotações da minha mãe quando eu era criança, eu era uma criança totalmente diferente do Aquiles. Com 2 anos eu tinha fala complexa, com 2 anos o Aquiles, ele não falava absolutamente nada, ele não emitia sons, então nós somos pessoas muito diferentes. Então, por exemplo, no ATA, ele faz perguntas, deixa eu pegar aqui, que são umas perguntas que eu acho muito, muito interessante, que é sobre a parte de distúrbios do sono. O ATA, ele traz essa questão de distúrbios do sono, ele traz questões de alteração alimentar, ele traz as questões de controle de esfíncter, porque às vezes a gente tem um autista nível 1, com 6 anos, que não consegue sair das fraldas porque não tem esse controle ainda. E isso é porque esse cérebro ele funciona de uma forma diferente e para ter esse controle de esfíncter é muito difícil, gente. Então, ele não tem. E ele vai trazer essas perguntas. Por exemplo, ele vai trazer se essa criança possivelmente tem um transtorno de pica, coloca muitas coisas à boca que não são alimentos. E mesmo ele sendo bem desenvolvido cognitivamente, ele pode ter essas questões. Outra questão também que é muito interessante trazer na pré-anamnese é a questão do movimento da criança. A criança, ela corre direito? Por exemplo, você pega uma criança de 4 anos, seu filho corre direito, mas o que vem a ser correr direito? Uma criança que tropeça muito, que não balança as mãos de forma adequada, porque
Você já se filmou correndo? Não sei se você corre de forma direita, né? Mas meu pai sempre me corrigiu muito a minha corrida, porque meu pai, ele foi atleta e tudo, então ele sempre ficou muito em cima da forma que eu corria. Então a forma que eu balançava os braços, a minha postura, a minha pisada, ele sempre ficou muito em cima de mim. Não que eu faça isso direito, tá, gente? Só para deixar claro, mas ele sempre foi bem em cima. Então, é essa questão. A criança se movimenta, os movimentos delas são precisos no que ela se propõe a fazer. Então, ela vai subir em cima de um móvel. Como ela faz? Ela pega os bracinhos e faz aquele apoio para subir, ou ela, entende? Você faz um conjunto de perguntas chaves antes de levar para você entender a queixa. E no momento que você faz isso, os pais começam a lembrar de outras queixas, sabe? Porque assim, às vezes a gente não sabe nomear a nossa dor. A gente tem um incômodo, mas são tantas coisas relacionadas que a gente não sabe nomear a dor. Então essa pré-anamnese, desenhar essa pré-anamnese é muito importante que as clínicas façam isso por faixa etária, levando em conta os marcos de desenvolvimento para ajudar os pais a ter noção. E não só os marcos de desenvolvimento, mas as queixas mais habituais relacionadas ao que você trabalha. Então, se você trabalha com crianças de transtornos de neurodesenvolvimento, vamos lá pegar lá no DSM todas essas questões relacionadas a isso. Então, transtorno de sono, a questão de comportamento de colocar coisas à boca, estereotipados, assim vai. A gente vai colocando e os pais vão responder. Passou essa parte da pré-anamnese, que aí pode ser os pais respondendo em casa, um checklist, e te mandando e tudo. Você vai, com esses insumos, você vai dizer, legal, recebi isso aqui, vou montar minha anamnese, vou saber como vou fazer. E aí o profissional, como é que um analista do comportamento pode fazer nesse momento? Ele pode fazer essa análise sozinha com um dos cuidadores, ele pode fazer com os cuidadores todos juntos, ele pode fazer com os cuidadores e com a criança junto. Isso vai depender muito de como está sendo desenhada essa anamnese. Então, dependendo de como for desenhada essa anamnese, ele vai verificar como ele vai trabalhar. Outra coisa que é muito importante, que eu esqueci de falar, de estar lá na pré-anamnese, é entender também quem são esses cuidadores. Qual é a formação acadêmica deles? Então, você como terapeuta, você chegar e perguntar para os pais, qual é a sua formação acadêmica? Saber um pouquinho da história dos pais, você vai adaptar a sua linguagem para os pais. Então, por exemplo, se os pais são engenheiros, você como terapeuta, você vai tentar adaptar a sua linguagem para os pais. Se você os pais são médicos, você vai adaptar. Se os pais, por exemplo, eles são administradores, eles são advogados, então o terapeuta, ele tem que saber adaptar um pouco essa linguagem, entender um pouco mais sobre isso. Ok, outra pergunta que eu esqueci também lá na pré-anamnese, que é importante, mas isso você já pode fazer na anamnese, conversando diretamente nessa entrevista direta, é sobre o histórico da criança. Como é que foi essa gravidez? Como é que foi esse nascimento? Como foi o desenvolvimento? Os pais relatarem esse caminho. A criança ficou muito doente, ela teve internação, como é que foi os marcos de desenvolvimento? Então isso é muito importante. Aí a gente vai chegar lá naquele encontro com os pais, que a gente vai descobrir o que essa criança, segundo os pais, os cuidadores, cada um relatando o que a criança mais gosta na visão dele. Então, o que a criança mais gosta e o que ela menos gosta, seguindo a visão dele. Então, a gente vai entender isso. A gente vai entender certas barreiras. Essa criança, ela bate, ela morde, mas assim, isso de forma muito intensa. Como é que é a rotina da família. Então, assim, como é que é a rotina? Vocês acordam que horas? Vocês dormem que horas? Quem trabalha em que horário? Isso é muito importante entender na anamnese, essa conversa, no estilo conversa mesmo, entendendo como é essa família. Ok, gente, sabendo sobre isso, o terapeuta, depois de estar com todos esses dados em mãos, o que vai acontecer? Ele vai montar a tal das avaliações.
O que tem acontecido muito e tem sido um problemão, gente, é que as pessoas querem pegar essa criança e entubar ela dentro de uma avaliação. Então, o que eu tô vendo? Crianças com repertório imenso, crianças com ótimo desenvolvimento, entubando ali dentro de um no VibMap. Não dá para você fazer isso. A criança vai zerar o VibMap, vai zerar não, no sentido, vai completar tudo, vai gabaritar ali, entre aspas, o VibMap. Não faz sentido. Ou um outro instrumento. Então a gente tem que ter muito cuidado nisso. A pré-anamnese e a anamnese vai nos ajudar a escolher os instrumentos adequados para avaliar e ajudar nesse processo de avaliação direta também, que a gente tem que estar enxergando a criança para conseguir entender esses comportamentos dela. Então, o ideal seria enxergar isso no nos ambientes que ela vivencia, seja na escola, em casa. Então, essas avaliações, e outra coisa, as avaliações elas não acabam aí, as avaliações elas são contínuas, elas vão. Oi, meu amor, tudo bem? Vem, tá tudo bem? Tá bem gosto, meu amor. Dodói. Só um minutinho, gente, eu já volto. Tá dodói, né, meu amor? Ele ainda não tá 100%. Mas daqui a pouquinho vai setar. Aqui, ó. Quer deitar aqui na mamãe? Quer deitar aqui? Não? Meu amorzinho. E aí, como eu tava falando pra vocês, gente, vem cá, encosta na mamãe. Encosta na mamãe, encosta assim. Você pega a água, por favor, daqueles, aquele, sem ser aquele azul, que ele não tá gostando aqui, o outro azul, o com canudinho. Que aí esse daí ele tá cheio? Tá. Toma, meu amor. Você quer deitar aqui na mamãe? Deixa a mamãe se encostar aqui. Ai, ai. Então, vamos lá. Vamos lá. Continuar, prosseguir. Mamãe tá explicando para as pessoas. Continuando, gente, eu falei para vocês sobre a pré-anamnese, eu falei para vocês sobre a anamnese, e aí a gente vai começar com o desenho das avaliações. Como eu falei para vocês, as avaliações... Você vai deitar? Tá bom. Deixa a mamãe se arrumar aqui, que aí você deita na mamãe. Rapidinho. Ai. Mamãe vem pra cá. Aí você deita aqui. Ai, pronto. Isso. Deita aqui na mamãe. Você tá confortável, Aquiles? Você não me parece confortável desse jeito. Olha aqui como ele tá. Não me parece confortável, mas às vezes você tá confortável, né? Então, vamos lá, gente. Eu vou prosseguir aqui. Que o Aquiles já se acomodou no meu colo. Ele ainda tá dodói. Não tá 100%. Contar pra vocês, eu tive uma virose alimentar no início da semana. Eu passei uns dias com dor no estômago, uma dor que eu não tava entendendo o que estava acontecendo. Aí, segunda-feira, eu comecei com vômito. Aí, foi vômito, diarreia, blá, blá, desmaiei. Foi um ó, de segunda pra terça. E aí, o Aquiles pegou, mas graças a Deus os sintomas dele foram muito, muito mais tranquilos que os meus. Os meus sintomas foram muito mais pesados do que o dele. Ele só tá prostradinho assim, ele teve vômito também, não teve diarreia, mas ele tá bem melhor. Oh, meu anjo. Então vamos prosseguir aqui. Ai, você também... Oh, meu Deus, eu fiquei sabendo que tá tendo uma onda dessa virose. Gente, então vamos prosseguir com a nossa live sobre a questão... Não, menina. Assim você acaba com a live.
a questão dos passo a passo, né? Então, gente, vamos falar aqui sobre avaliação. Quando você fez a anamnese, aí você vai escolher os instrumentos de avaliação, se você vai fazer a avaliação direta. Então, por exemplo, você viu, por exemplo, que a criança, ela tem um repertório que cabe você escolher, por exemplo, o VibMap. Então, você vai usar o VibMap. Às vezes, as pessoas desmembram o VibMap e usam só uma parte do VibMap. Existe muita discussão sobre isso, sobre desmembrar o VibMap. Por quê? Quando você usa um instrumento esses instrumentos que têm validação, que tiveram pesquisa e tudo, ele tem essa característica pela integralidade dele. Então, assim, ele é válido pela integralidade, então não em partes. Aí existe essa discussão, porque ele foi validado de forma integral, você usar ele todo. Aí esse negócio de você, não, eu só vou usar uma parte do VibMap, vou usar isso daqui, tem suas questões. O que importa mesmo é que essa criança, que essa avaliação, ela seja compatível com o que trouxe de relatos na anamnese. Aí ok, né? A gente fez a avaliação, a gente entendeu quais são as necessidades dessa criança, e aí a gente vai começar a fazer uma coisa que eu gosto de chamar, que é a tal da arquitetura de ensino, né? A arquitetura da intervenção. A arquitetura da intervenção, gente, ela é formada pelo PEI, que é o Plano de Ensino Individualizado, e vários programas de ensino. O Plano de Ensino Individualizado, ele vai trazer a questão dos objetivos a longo prazo. Os programas de ensino, eles vão trazer os objetivos a curto prazo. E aí, gente, nesse momento, eu já vou responder as dúvidas, tá, gente? Se vocês puderem colocar aqui nessa... Tem uma caixinha com uma interrogação, se vocês puderem colocar as dúvidas ali, que aí depois no final eu saio respondendo todas as dúvidas, tá bom? Só para eu seguir esse raciocínio. Aí, nesse momento, gente, quando a gente está desenvolvendo, é muito importante que a gente volte para os pais e pergunte para os pais, isso daqui está de acordo com a criança, sabe? Esses objetivos estão de acordo com as necessidades da família, as necessidades reais, porque não adianta e chegar na escola, se a criança já está na escola, se puder marcar um momento com o professor e perguntar, professor, isso daqui é possível da gente trabalhar em conjunto? Porque não adianta, gente, a gente querer fazer um PEI lindo e maravilhoso de mentira, porque não vai ser aplicado. Será que chegar para os pais e falar, vocês têm condições de tempo e financeiramente para a gente conseguir executar esse PEI dessa forma adequada? Esses programas que vão ser aplicados, que a gente vai precisar te explicar como é que faz, para vocês aplicarem no ambiente natural e na escola, eles são possíveis mesmo? Então, saber essa compatibilidade é muito importante. Gente, deixa eu só falar uma coisa. O Bruno Peruca, ele entrou aqui, não sei se vocês estão vendo, se você quer aprender sobre neurociência, ele é uma das pessoas mais didáticas que eu conheço. Eu vou até marcar ele aqui. Ele fala sobre neurociência de uma forma tão assim, tão natural, eu acho que é impressionante. Eu aprendi demais com o Bruno. Então, assim, conheçam o canal dele. Ele, toda quarta-feira, ele faz lives sobre neurociência, sobre vários assuntos. Ele é um grande estudioso da área. Então, voltando, isso daqui tem que ser... o PEI, ele tem que ser bem compatível com essas necessidades. E outra coisa, gente, o PEI é um documento seríssimo. Infelizmente, não é levado tão a sério aqui no Brasil. O PEI, gente, ele é o contrato comportamental. É um momento onde os pais vão olhar aquilo dali e falar, ok, esses objetivos de ensino estão ok, os professores também vão achar ok, enfim, todo mundo fecha e vai ser feito contrato comportamental, porque todo mundo tem que estar envolvido. Tem terapeutas que gostam de listar 1 milhão de objetivos. Eu sou bem contra isso. Eu sou a favor do PEI ser o mais enxuto possível em número de objetivos e ele ser ciclado em menos tempo. Tipo, dependendo da idade da criança, 3 em 3 meses ou 6 em 6 meses, mas não ser uma coisa muito extensa.
Então, o PEI, ele vai dar insumos para a gente desenvolver os programas de ensino dessa criança. Os programas de ensino é um momento que a gente vai detalhar como a gente vai ensinar essa criança. Então, o programa de ensino, ele tem que ter o objetivo a longo prazo e ele tem vários objetivos a curto prazo para a gente chegar nesse objetivo a longo prazo. E como é que é feito isso? Se você vai ensinar a criança a, por exemplo, bater palma, o que é exigido bater palma? A criança, vamos lá pensar nesse movimento. Ela tem que levantar os braços da onde estiver, deixar na altura do peito. Ela pode bater assim, ela pode bater assim, mas ela tem que bater de forma ritmada. Ela tem que bater de forma ritmada. Quantas vezes? Isso é bater palma? É uma palma. Mas a gente quer bater palmas, né? Então, bater palma tem que bater mais de uma vez, de forma ritmada. Então, a gente vai entendendo isso para explicar para a criança, para conseguir trabalhar com a criança. E aí a gente vai voltar lá naquele momento anterior da avaliação e verificar como é que a gente vai poder dar essa ajuda para a criança para ela bater palma. Então, assim, essa criança, como é que é formada a curva de aprendizagem dela? Ela tem um entendimento, o rastreio visual dela é bom o suficiente para fazer isso? A precisão motora dela é boa o suficiente para eu não precisar dar tanta intervenção na forma de tocar nela? Então, as ajudas, elas vão ser bem desenhadas conforme a gente for nesse momento do programa. Então, como a gente vai dar ajuda, como a gente vai, quantas repetições vão ser necessárias, o modelo de ensino. E aí, gente, vem a parte do que eu vou lançar. Eu vou falar aqui para vocês, porque vocês estão aqui na live, não tem muita gente, então vocês vão ser beneficiados com isso. No dia do meu aniversário, eu vou fazer o lançamento, vai ser gratuito. Isso daqui é gratuito, tá, gente? Que é o guia de bolso do analista do comportamento. Aqui, deixa eu virar aqui para vocês. Aqui. O guia de bolso do analista do comportamento. Os programas de ensino em 12 passos. Então, nesse daqui, nesse livrinho que vai ser em PDF, que eu vou colocar no meu site para vocês no dia 22 de setembro, que é o meu aniversário. Em falar, gente, vai ser um super evento meu aniversário. Vocês vão ter uma live. Eu vou fazer um evento mesmo. Vai ser uma live com o Dr. Paulo Liberalesso, com a Betânia Mendes, com o Thiago Castro, com a Cacá, com a Juliana Caiafa, com a Violet, o Gustavo Tosi, eu tô quase confirmando com ele. Então, olha o tanto de gente. Gente, vai ser um baita evento no meu aniversário, sobre muito conteúdo, e eu vou estar fazendo isso para vocês. Eu resolvi ressignificar meu aniversário, porque eu não gosto do meu aniversário. Eu falei, gente, eu vou ressignificar meu aniversário para ele ser uma coisa legal. Então eu falei assim, eu vou dar um presente para as pessoas e eu vou fazer uma super live, uma super festa com todos vocês. Então, vou explicar para vocês sobre esse guia, como ele funciona para vocês aqui, ó. Então, já aproveita e compartilha essa live, tá, gente? Aqui, ó. Esse guia, ele é dividido, ó, tudo que eu tô explicando para vocês. A gente faz avaliação, plano de ensino e chega aqui nos programas de ensino, a gente tem esses 12 passos. Esse guia, ele tem o objetivo de falar sobre isso. A gente vai desenvolver esses 12 passos aqui. Então, como é que funciona, né? Por exemplo, as formas de ensino. Ela pode ser isolada, ela pode ser encadeada, ela pode ser incidental. Aqui, esse daqui porque esse daqui eu estou ainda fazendo. Eu vou ensinar para vocês sobre várias formas de se fazer controle instrucional. Que mais? Pegar uma página aqui aleatória. Aqui, sobre dicas e ajudas, eu falo sobre formas de fazer dicas e ajudas. E aí tem a parte que é o meu queridinho. Deixa eu ver aqui, esquemas de reforçamento. Então, eu ensino várias coisas. Isso aqui é gratuito, tá, gente? Isso aqui vai ser gratuito e vai ser distribuído no dia do meu aniversário, para quem tá entrando agora. E aí, no final, eu coloco um modelinho para vocês fazerem, preencherem os modelos de ensino e gráficos, vários gráficos aqui. Aqui vocês vão ter vários tipos de gráfico nele.
E, por fim, modelos de relatório. Então, gente, olha o tanto de coisa. Então, assim, nesse daqui tem várias folhas de registro. Tem uma que é a minha queridinha, que eu vou compartilhar com vocês aqui sobre os registros. Aqui, ó, ainda tem a checagem de cada passo, o que você está fazendo. Eu fiz com muito carinho, gente, muito carinho mesmo esse material. E aí, aqui ó, as formas de registro. Eu coloco as formas de registro segundo o DTT, segundo formas mais rígidas, e eu trago também o registro flexível, trago o que tem de mais moderno na análise do comportamento para vocês, para a gente fazer a aba fora da caixinha. Ok, gente, pronto, falei já sobre o meu guia, vocês que estão aqui na live estão sabendo do super evento que vai acontecer dia 22 de setembro. E então, pronto, vamos seguir aqui com a nossa live. Então, eu falei para vocês sobre a pré-anamnese, falei para vocês sobre a anamnese, falei para vocês aqui nessa live sobre avaliações, falei sobre a questão da arquitetura de intervenção, e aí a gente segue para a questão dos registros. Esse momento... No momento que eu estou falando sobre registro desses programas de ensino, aí eu vou entrar sobre a questão do AT. O AT, gente, qual é a grande diferença entre um AT e um monitor? Ele tem que entender sobre as bases da análise do comportamento para conseguir aplicar a intervenção. Ele não tem que ser expert em análise do comportamento, porque isso daí é função do analista do comportamento. É a pessoa que vai desenvolver, vai fazer avaliação, que vai fazer todo esse passo, é o analista do comportamento. Podem ser vários analistas. Não, a avaliação também não é só feita para o analista do comportamento. O analista do comportamento ele vai consolidar isso. Ele vai pegar a avaliação, por exemplo, da fono, ele vai pegar a avaliação da TO, ele vai pegar a avaliação da físio, ele vai pegar todas as avaliações, vai pegar o relatório médico lá, que o médico vai explicar, blá, blá, vai juntar tudo isso para conseguir desenvolver o plano de ensino e os programas de ensino. Estão entendendo a complexidade da coisa? Então, ele vai fazer isso. E vai chegar para o AT e vai passar esse programa de ensino. O AT, gente, como eu estou falando para você, é importante que o AT ele entenda sobre análise do comportamento, mas ele é uma pessoa que pode estar em treinamento. Ele pode, por exemplo, quem era AT do Aquiles era uma pessoa que não tinha nível superior. Inclusive, foi uma das melhores ATs do Aquiles. Contar um pouquinho da história dela, né? Ela foi babá do Aquiles, né? E aí, enfim, depois de um tempo voltou. E aí eu treinei ela eu tinha treinado ela como babá e depois ela virou AT do Aquiles e ela já tinha um vínculo e tudo. O importante é que seja treinado, a pessoa não precisa ter nível superior para ser AT, não é isso, mas tem que ter uma boa capacitação. Ela fez 2 cursos de análise do comportamento para ser AT do Aquiles. Então ela fez 2 cursos de atendente terapêutico para ser AT. Então ela precisava ter essa base para entender sobre ajudas, quando dá ajuda, e outra, tem que ser uma prática supervisionada, tem que saber a hora de tocar, a hora de não tocar, tem que saber fazer registros, e aí essa é a parte que pega. O monitor, ele não tem esse papel. O monitor é aquela pessoa que vai ser vai dar uma ajuda em sala de aula, e que pode dar em sala de aula, enfim, ele não tem a obrigatoriedade de entender sobre o programa. Outra coisa também, outra grande diferença entre o AT e o monitor. O AT, ele tem um papel terapêutico. Então, ele tem um início, meio e fim desenhado. Então, por exemplo, é desenhado no programa dele que ele tem que ter oportunidades de ensino para cumprimentar e despedir das pessoas. O monitor ele vai criar essas oportunidades. Tipo, chegou na escola, o pai chegou na escola, chegou lá e entregou o filho para o AT. Aí o AT já vai aproveitar a oportunidade. Vamos se despedir do papai. Ah, tchau papai. Aí digamos que essa criança, tipo Aquiles, tem apraxia de fala e dispraxia motora. Então esse AT vai dar o nível de suporte necessário para essa criança para falar o tchau
e dá tchau, ou só dá tchau. Ah, vamos cumprimentar as pessoas que a gente vai passando por aqui. Então, vai ensinando a cumprimentar. Aí, no final, ele vai fazer um registro que seja de forma proporcional. Não precisa ser um registro 1 a 1. Mas, no final, ele vai fazer o registro de como foi desenvolvido esse programa. Entendem? Ele tem que ter essa sensibilidade, ele tem que ter saber aplicar isso. E tudo tem uma função terapêutica e saber relatar isso através de registros para que o analista do comportamento analise esses dados e possa seguir com os próximos passos. Então, esse daí é uma diferença muito importante. Então, o AT, ele entra nessa parte entre fazer toda essa leitura do programa de ensino, aplicar, registrar e relatar isso para o analista do comportamento e para os pais também. Ele é extremamente importante nessa comunicação entre pais, professores e o analista do comportamento. Ele tem que saber se comunicar em relação a isso, é exigido um repertório de desenvolvimento. E aí vem uma outra coisa, o analista do comportamento, por sua vez, ele tem que desenvolver programas de ensino que sejam compatíveis também com a capacidade técnica desse AT. Por quê? Se você pega um AT, que digamos que assim, existe muito gente que já é formada em psicologia, terapia ocupacional e tudo, e trabalham com AT. Estão ali trabalhando com AT para depois virar um analista do comportamento, enfim. Eles estão para ganhar expertise nessa área. Então, eles começam com AT e aí ele tem muita desenvoltura, ele já está acostumado, ele aproveita muita oportunidade de ensino. Então, assim, você vai fazer um programa muito mais exigente para ele. Então, aí você vai, por exemplo, vai trabalhar com AT, vai desenhar um analista do comportamento, vai desenhar um programa para um AT que ainda está começando essa vida na análise do comportamento, né? Ele está pegando a primeira criança ali, as primeiras crianças, ainda está desenvolvendo. Você vai ter que ensinar para ele com mais suporte. Então, ele vai acabar tendo que dar mais suporte para a criança. Você vai ter que desenhar isso de forma compatível a esse repertório. Então, você vê como o papel do analista do comportamento, ele é complexo. Finalizando todo esse processo. E outra coisa, os registros também. Porque, às vezes, a gente... Por exemplo, uma pessoa que já tem muita desenvoltura nisso, ela consegue fazer os registros de forma mais preciso e não precisa ficar registrando o tempo todo, ele já tem mais desenvoltura. Já um que não tenha tanto, a gente vai ter que começar a isolar um pouco certas atividades para ensinar ele ter essa rotina de registro de forma mais simples. Se o Instagram permitir, eu vou deixar ela salva também e eu vou colocar no meu YouTube, tá, gente? Conheça meu YouTube, eu coloco... depois de um tempo, eu sempre tiro as lives daqui e vão indo pro meu YouTube. Então, sempre vão lá, tá no meu site, eu vou deixar meu site aqui. Todas as minhas redes sociais estão no meu site. Eu também, eu sempre aviso para vocês nos grupos do WhatsApp, nos grupos do Telegram. E para finalizar essa nossa conversa, o analista do comportamento, ele termina com analisando esses registros e transformando isso em devolutiva para os pais. Então, ele vai pegar isso daí e ele vai fazer as devolutivas para os pais, explicando. Olha, sua criança desenvolveu dessa forma, a gente desenhou um programa que o objetivo a longo prazo era esse, os objetivos a curto prazo foram esses, ele alcançou esses objetivos a curto prazo, ele teve essas dificuldades e ali também desenvolver os encaminhamentos. Por exemplo, a criança tem certas dificuldades e vai ter que procurar, por exemplo, um especialista. Oi, meu amor. Oi. Diga. Você tá comendo? Você tá comendo pão? Que delícia, mamãe. Meu chamegojo, vem cá. Vem cá, meu chamegojo.
Você tá pedindo. Ai, meu menino lindo. É. Vai lá comer pão. Mamãe fez esse pão com muito carinho. Tá bem gostoso. Então, gente, prosseguindo sobre a questão dessas devolutivas. Então, por exemplo, digamos que o AT, ele fazendo as atividades com a criança, viu que assim a criança acertava, mas assim acertava com a precisão do movimento muito ruim, ia bater palma, não conseguia fazer o mesmo movimento, fazia movimento de imitação, não de forma precisa, e ele anotou sempre isso. Aí o analista do comportamento, poxa, essa criança não passou por uma avaliação de um terapeuta ocupacional e eu tô achando que essa criança possa ter alguma questão motora aí associada, uma dispraxia, qualquer coisa assim, não sei, porque, enfim, eu não sou da área. Aí ele faz o encaminhamento para que os pais procurem esse profissional e façam uma avaliação. Por quê? Qual é a grande questão de procurar? Esse profissional, tipo um TO, ele vai fazer a avaliação e ele vai chegar e falar, olha, para essa atividade, senhor analista do comportamento, você vai ter que dar as ajudas dessa e dessa forma. Outro caso também, eu já vou responder todas as caixinhas de pergunta, tá, gente? Usem a caixinha de pergunta com as dúvidas que eu respondo. Digamos que, por exemplo, o analista do comportamento chegue e veja que o AT veja que assim, nossa, eu tento dar ajuda para essa criança, para ela fazer as coisas, mas ela não aceita toque, ela não aceita de jeito, eu não sei mais o que fazer. Porque assim, até que ela aprende, mas ela está aprendendo muito lento, porque eu não posso tocá-la, ela não se sente bem com isso. Aí sabe o que faz? Ele vai também encaminhar, ele vai falar assim, gente, será que essa criança, ela pode ter uma defensividade tátil? E aí, como é que eu vou fazer isso? Quem vai saber explicar como vai dar essas ajudas vai ser a terapeuta ocupacional. Outra questão, criança que senta muito em W. Você vai fazer atividade, criança, pezinho para trás, pezinho para trás. Nossa, eu tô achando que essa criança vai ter que passar por um físio. Talvez essa criança tenha que passar por um físio, igual Aquiles. O Aquiles vai ter que passar por um físio, tá, gente? Eu tô na luta para procurar um bom físio pro Aquiles aqui em Brasília, mas ele é um candidato desses, que eu tenho que ficar o tempo todo falando perninha para frente. Ok, gente. Pronto, eu fui de cabo a rabo. Terminou essa devolutiva, qual é o passo que vai se fazer? Vai se desenhar os próximos programas, o próximo PEI e assim segue. É esse ciclo que acontece. Isso tudo, esse ciclo que acontece vai depender da idade da criança e da curva de aprendizagem da criança, das comorbidades dela, né? Então, é dessa forma que são os passos se a gente for seguir a análise do comportamento mesmo como ela deve ser feita. Agora eu vou começar com as dúvidas aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui a sequência. Vamos lá. Quem faz o PEI para o AT, o analista do comportamento, o AT pode ser apenas alguém com aba ou Denver, ou uma pessoa de educação fazendo curso de AT conseguiria dar seguimento e aplicar o PEI corretamente. Vamos lá. São muitas perguntas aqui, tá? Amei a sua pergunta, mas são muitas perguntas, então eu vou ter que dividir. Quem faz o PEI, sim, é o analista do comportamento. Qual é o papel do analista do comportamento? Pegar todas essas avaliações e consolidar. Ele é a pessoa que consolida as avaliações. Então, ele vai pegar a avaliação da TO, da físio, do médico, as avaliações que, com base na análise do comportamento também, como foram feitas, e ele vai consolidar essas avaliações num PEI e desenvolver os programas. E os pais têm que estar de acordo, todos os envolvidos, todos os cuidadores têm que estar de acordo nesse PEI. Existe o PEI escolar também. O ideal é que não existisse isso, não existisse PEI escolar, PEI clínico, não faz sentido. O ideal seria que os professores, os pais, as pessoas que avaliam, a gente juntar tudo isso num PEI só.
Esse seria o mundo ideal. Infelizmente, acaba existindo o PEI da escola, o PEI da clínica, o PEI das clínicas, né? Que às vezes a criança faz a fono, que tem formação em análise de comportamento também, então ela faz o PEI dela, o outro faz outro. Não faz sentido isso, né, gente? Não faz o menor sentido. O PEI deveria ser o único. Aí, a outra pergunta. O AT pode ser alguém com aba ou denver? Gente, assim, vamos entender o seguinte. Quando você faz... ele tem... O AT... Primeira pergunta. O AT ele tem que entender um pouco as bases da análise do comportamento. Ponto. Ele tem que entender porque a função dele é terapêutica ali. Então, ele tem que saber. Aba ou denver? Vamos entender que, assim, gente, denver é um modelo de ensino muito bom, muito interessante, mas ele é um modelo. Ele foi desenhado com restrições para que ele seja um bom modelo. Então, ele tem restrição de idade e ele tem restrição de repertório. Ai, mas eu quero que meu filho faça de naturalismo, não sei o que lá. Você quer que o seu filho aprenda. Esse que é o objetivo final. Denver, ele é um modelo, é um ótimo modelo que tem restrição. Então, se essa criança, por exemplo, ela precisa de oportunidades de ensino que sejam mais estruturadas, ela demora a formar curva de aprendizagem, gente, eu realmente não recomendaria o Denver. Eu realmente não recomendaria Denver para crianças que têm dificuldade de formar curva de aprendizagem, crianças que exigem um ensino mais estruturado, para aprender habilidades extremamente básicas, tipo rastreio visual, porque ele não foi desenhado para isso. O PRT também não foi desenhado para isso, ele foi desenhado para um grupo de repertórios. Então é justamente isso. Então a gente desenha isso dentro dessas limitações. E aí a análise do comportamento, quando você fala aba ou denver, é comparar o incomparável. Aba é com base na ciência da análise do comportamento. Então, a gente tem uma ciência que é a análise do comportamento. Da mesma forma que a gente tem as ciências mecânicas, a gente tem várias ciências, a gente tem a ciência da análise do comportamento. Dentro dessa ciência, a gente tem a parte teórica, a gente tem a parte experimental, a gente tem a parte aplicada e hoje se discute sobre a parte clínica. A gente está se discutindo que a aba tem mais um ramo, que é a parte clínica. Então, essa parte da análise do comportamento aplicada é onde a gente está discutindo aqui. Tá, fiz aqui essa aqui. Uma pessoa uma pessoa da educação fazendo curso de AT pode, teoricamente sim, mas exige que ela tenha supervisão. Então, ela pode dar prosseguimento ao PEI, desde que ela seja supervisionada e que ela entenda da análise do... Guarda, filho, guarda. Coloca aqui. Isso, não fica brincando, não. Coloca aqui. Bem, muito bom. Ok, essa pergunta respondida. Vamos lá para a próxima. Dani, aqui. Eu registro em um papel e depois transfiro para o app, pois a criança se distrai facilmente. Tô vendo aqui. Quando eu pego o app, a caneta, cada caso é um caso, daí o analista acompanha o app. Gente, eu adorei a sua pergunta, Dani. Dani, eu posso chamar de Dani, né? Aqui é a Daniela Palmela. É minha xará, então eu acho que eu posso chamar de Dani, né? Sobre registros. Eu era louca do registro estruturado. Eu fui tão louca com registro estruturado que eu cheguei num ponto que eu media a minha capacidade de registrar. Então, exatamente 1 ano atrás, eu fazia os registros do Aquiles e depois eu calculava a minha capacidade de registrar. Então, eu estava mensurando várias coisas ao mesmo tempo, até que eu acabei num estresse imenso. Gente, deixa eu explicar uma coisa. Infelizmente, a maioria das clínicas acham que só existe DTT. Só existe DTT e eles tentam transformar um ensino naturalista também, não gosto do termo naturalista, eu detesto esse nome, gente. Eles gostam de pegar um ensino incidental, eu gosto muito mais desse termo, ensino incidental, e transformar ele também em DTT. Você quer o quê? Você quer o quê? Sair? Não, você quer passar. Ah, tá bom. Pode passar.
Ah, não. Você quer ser almofada. Mamãe não quer uma almofada. Mamãe não quer uma almofada, filho. Mamãe, ela quer... Não. Ah, não, filho. Ah, não. Vai ter que ir pra frente? Tá bom. Então senta aí. Você vai... Seja almofada. Você quer falar com as pessoas? Não? Tá bom. Então deixa a mamãe ficar aqui. Ai, as pessoas, vocês estão vendo meus poros, né? Não, e Aquiles fez um chiqueirinho aqui no canto alemão agora comendo torrada. Você colocou geleia na torrada pra ele, amor? Não? Ah, tá, porque o prato parece que tá... o Aquiles não gosta mesmo de geleia, não. Então, gente, bora lá prosseguir com o nosso papo, que eu parei aqui. Sobre registro. Então, eu tava falando pra vocês que eu virei a louca do registro. E depois que eu virei a louca do registro e me estressei, eu falei, eu preciso mudar isso. E aí eu comecei a buscar na literatura científica. Olha, Violet tá aqui! Oi, Violet! Eu comecei a procurar na literatura formas da gente conseguir registrar, segundo a análise do comportamento, que não fosse tão rígidas. Então aí eu procurei vários artigos sobre isso e vi que tinha validação, gente. A gente não precisa ser tão rígido assim. O importante é a gente ter uma constância e entender qual é a nossa... entender qual é a nossa massa de dados. Se você fica muitas horas com a criança, então quer dizer que você tem uma quantidade de dados muito grande com essa criança. Então, a gente vai estruturar. O analista do comportamento, gente, ele tem que ser muito sensível em desenhar esses registros conforme a capacitação técnica do AT e a atividade que está sendo feita. Então, vamos lá para um exemplo prático para vocês. Eu quero que vocês me respondam, vocês que estão aqui na live, eu vou dar uns segundinhos para vocês. Digamos que a gente está trabalhando com uma criança que ela tem um comportamento de destruir as coisas. Ela sai na sala de aula, por exemplo, num espaço, na sala de brinquedos, por exemplo. Vai numa sala de brinquedos e ela bagunça tudo, ela destrói, ela quebra as coisas, ela tem esse negócio de vandalismo. Como é que a gente iria medir esse comportamento para reduzir, para estudar se ele está reduzindo ou ele está aumentando de frequência ao longo do tempo? Coloquem aqui no chat como é que vocês fariam isso. Medir um comportamento. A criança, ela chega num lugar, chega numa sala e ela tem um costume de quebrar as coisas, ela tem costume de destruir os brinquedos. Como é que vocês iriam medir esse comportamento para saber se ele está aumentando ou reduzindo de frequência? Vamos lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vou esperar vocês responderem, eu vou lendo aqui as perguntas enquanto vocês respondem para mim como é que vocês iriam medir esse comportamento de uma criança que chega dentro de uma sala e destrói as coisas ao longo do tempo. Por exemplo, você chegou lá no dia 1 e aí a criança destruiu ali as coisas da sala. Você começa a fazer intervenção, blá, blá, blá. Aí chega, finaliza a intervenção lá no dia 2, como é que tá? No dia 3, no dia 4 e assim vai. Como é que vocês fariam esse registro? Aqui, a bagunça na sala. Mas a criança, ela destrói as coisas mesmo. Ela quebra brinquedo. Ela não só bagunça, mas ela destrói. Como é que vocês iriam medir isso? Para vocês chegarem no analista do comportamento, para ele entender como é que tá, para outras pessoas que não estão ali presentes entenderem que sua intervenção tá fazendo efeito, que tá reduzindo o comportamento dela destruir as coisas quando ela entra na sala. Como é que vocês iriam medir isso daí? E aí eu vou contar, enquanto vocês vão pensando, eu vou contando uma história de uma pesquisa que é muito interessante, que foi uma pesquisa com pombos, que foi uma pesquisa para entender o movimento dos pombos. Esses pesquisadores, eles queriam medir um comportamento que é chamado de comportamento adjuntivo, que é aquele comportamento que a gente fica assim meio sem o que fazer, sabe? Quando a gente fica esperando alguma coisa acontecer e a gente começa a fazer movimentos e tudo. Por exemplo, eu sempre gosto desse exemplo, eu vou para consulta do médico, quando eu vou para consulta do médico e alguém chega para mim e fala para mim, Dani, o médico atrasou e não tem tempo para ele voltar, a gente não sabe como ele vai voltar, ele disse que volta hoje, ele vai vir
para consulta, mas ele não sabe quando vai. Gente, eu começo a tomar água de forma alucinada. Eu não paro de tomar água. Eu tomo água e vou ao banheiro. Tomo água e vou ao banheiro. Vou tomar água, mexo no celular, vou ao banheiro. Eu fico nesse negócio. Então, como é que medir isso? Então, por exemplo, nessa pesquisa com os pombos, eles tiraram foto do movimento dos pombos. Então, eles ficaram tirando várias fotos do movimento dos pombos e eles viram um padrão no movimento deles. Comigo, por exemplo, poderiam registrar para onde eu estava indo. Então, eu, por exemplo, se eu fosse a analista do comportamento, nesse caso, como eu ia pedir para o AT? Tire uma foto no final da sessão. Porque a sala não muda. A sala e o que está ali dentro, ela segue quase o mesmo padrão. A gente vai colocar uns brinquedos novos e tudo, mas a gente vai continuar na mesma sala. Mas eu vou tirar fotos. Então, no final da sessão, você tire uma foto e anexe sempre, guarde numa pastinha essas fotos. E a gente vai comparar essas fotos. Deixa eu ver o que as pessoas falaram aqui sobre a bagunça, sobre registrar a quantidade de vezes limite esse comportamento. Mas como é que a gente vai registrar? Essa é a questão. Como é que a gente faz esse registro? A gente vai fazer esse registro através de imagem. Então, a gente tira, se eu fosse analista do comportamento, nesse caso, eu ia pedir para o meu AT, tire uma foto no final da sessão. Vamos pegar, por exemplo, uma criança que a gente está ensinando ela, por exemplo, a cortar um papel, a rasgar, pegar um papel e rasgar. O quanto ela consegue de força para rasgar, precisão e tudo, guarde o papel. Simples assim. Vamos guardar o papel numa pasta, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4. Riscar o papel. Guarde o papel riscado. Ou tire uma foto. Porque a gente fica o tempo todo que a gente tem que registrar se fez, se não fez, se não fez com ajuda. Você pode registrar ali qual foi no cantinho do papel, você registra qual foi a ajuda que você deu, entende? Mas o que importa, às vezes, é o produto comportamental. E aí vem a questão, da mesma forma, quando a gente vai pensar, por exemplo, a gente na física, vocês estudaram, todo mundo estudou aqui na escola e a gente estudou física. Quando a gente ia estudar o movimento dos corpos, a gente pensa em tempo, velocidade, tempo, distância. Então, através do tempo e da distância, a gente tem a velocidade. Através do tempo e da distância, a gente tem a aceleração. Por quê? É o tempo ao quadrado. Então, se a gente tem a velocidade com tempo, a gente tem aceleração. Mas as bases disso é o espaço e o tempo. Isso também é válido para o comportamento. Se a gente pega esse estudo da física e a gente pega a análise do comportamento, na análise do comportamento, o que é importante para a gente? E isso daqui vai estar no meu guia que eu vou dar de aniversário, no meu dia 22 de setembro, eu vou dar de presente de aniversário para vocês no evento que eu vou fazer. Eu vou dar para vocês esse livrinho. E nesse meu livrinho eu explico isso para vocês sobre essa questão do comportamento. Deixa eu achar aqui aonde está. Para que vocês entendam aqui, ó. Vamos lá aqui, ó. Aqui, ó. Na parte de coleta de dados. Aqui, gente. Cadê? Aqui, ó, gente. As propriedades do comportamento. Locus temporal, extensão temporal e repetição. A gente tem a dimensão do comportamento, a medida, tempo e o número de respostas. Então, essa combinação aqui vai gerar o que a gente vai querer medir. Então, a gente quer medir por número de ocorrência, então é livre por tempo determinado. A gente vai trabalhar por intervalo de comportamento, pela topografia, pelo produto comportamental, pela duração. Então, é justamente isso. A gente tem que entender qual é o comportamento. E aí, por conta disso, nesse mesmo livrinho que eu vou dar para vocês no dia do meu aniversário, dia 22 de setembro, para quem está entrando agora, a gente vai ter várias folhas de registro. Essa folha daqui é a folha de registro tipo DTT, que tem as partes de sondagem e as tentativas. Aqui a gente tem um registro por contagem de tempo. Aqui a gente vai ter um registro por intervalo de comportamento, registro por análise de tarefas, registro
por topografia da resposta, por escala flexível, que é o meu queridinho, que eu amo, onde a gente vai ter por numérica, pitográfica e conceito. E esse daqui, gente, é o mais legal de todos. Que esse daqui, tem várias bolinhas, várias formas. Esse daqui é quando é um comportamento único, mas eu vou pegar o mais complexo, que é quando a gente está querendo medir vários comportamentos ao mesmo tempo, que é esse daqui, que é com 12. Por exemplo, a gente vai entrar numa sessão com uma criança e a gente tem 12 programas para aplicar com a criança. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai definir quais são as cores, o código do programa e qual é o objetivo a curto prazo a gente está trabalhando. Então, o que quer dizer a marcação no centro? Que a criança está acertando, ela está chegando mais no objetivo que a gente tem. Quanto mais para fora, quer dizer que mais ajuda ela precisou, mais dificuldade ela teve. Então, isso aqui é uma forma de registro e isso daqui já gera um gráfico. Aí, o que você vai fazer? Cada sessão, você vai pegar isso daqui e colocar um em cima do outro. Isso daqui, a gente já gera um gráfico. A gente pode dar para cada nível desse uma pontuação. Então, cada nível, cada linha dessa, a gente pode pontuar essas linhas falando que elas têm valores. Esses valores, eu até tenho que passar isso daqui para cá, bem lembrado. Moça, você pega uma caneta para mim, por favor, só para fazer uma anotação que eu vou passar, eu vou fazer uma modificação aqui nesse negócio. Essas cores, você pode colocar pontuações, porque na hora que você quiser gerar um gráfico mais formal, um gráfico de linha, você vai conseguir desenvolver. Deixa eu só colocar aqui, porque eu vou colocar isso aqui nas outras... Fazer uma anotação. Outras páginas. Então, por exemplo, você pode colocar isso daí, aí na hora de você gerar o gráfico, você vai ter um somatório, você pode trabalhar dessa forma. Outra forma também, gente, que eu coloco aqui, é gráfico de coluna, que se trabalha pouco, e gráfico semi-logaritmo. E por fim, para cada habilidade, a gente tem que gerar um relatório detalhando os objetivos a curto prazo, análise de dado, conclusão e blá blá. Então, tudo isso daqui vocês vão encontrar nesse meu material que eu vou distribuir gratuitamente no dia do meu aniversário, como eu já disse. Ok, respondi a pergunta sobre essa questão. Então, assim, tem que conversar, resumindo a pergunta, volte para o analista do comportamento, converse com ele, porque a forma de registro precisa ser redesenhada. Se você não está conseguindo, se a criança se distrai com a app, você tem essa questão de conseguir fazer esse registro, papel, você perde a criança. As pesquisas têm mostrado, gente, que esse negócio de a gente ficar registrando tentativa por tentativa, a gente perde a criança, a gente perde a fluência ali, a cadência com a criança, e isso é ruim. Então, é melhor a gente trabalhar com massa comportamental. Se tem dificuldade, a gente às vezes trabalha com uma escala flexível. Converse com o analista do comportamento para redesenhar a forma que você está registrando. Vamos seguir. Qual é a média de pagamento de um AT? Essa pergunta é muito relativa. Muito relativa mesmo. Porque vai depender muito de como está sendo feito, gente. A gente não tem muito isso certo. Se você for pegar um AT que é extremamente especializado, um AT, por exemplo, você pega um AT que é formado em psicologia, que tem informação, porque, gente, ser AT não quer dizer que a pessoa não tem formação. Às vezes a pessoa é pós-graduada em análise de comportamento. A pessoa... na verdade, eu já conheci uma AT, gente, que ela tinha mestrado. Ela é mestrada em análise de comportamento e pós-graduação em análise de comportamento e assim, a hora dela era caríssima, mas ela tinha, então, assim, isso varia demais o valor. Você vai pegar ATs ali que cobram R$200 a hora, isso é uma verdade, 200, R$250 a hora, verdade, verdadeira, porque isso daí existe. Dependendo da capacitação da pessoa, a pessoa tem que cobrar mesmo. Não sou dessas que fala, você tem que trabalhar de graça. Não, a pessoa estudou e cada curso que a gente faz de análise de comportamento é caro, gente, é caro mesmo. É porque assim, eu gosto dos meus cursos serem bem baratos, meus cursos são absurdamente baratos, mas o que a gente gasta,
A gente gasta fortunas nessa parte de análise de comportamento, é tudo caro mesmo. E sem contar todo o trabalho que ela tem por fora. E você vai ter ATs que você vai pagar bem mais barato. Tem ATs ali que você vai pagar, dependendo da cidade, em torno de R$60 a hora, por aí. Então, vai tudo depender. Aqui, já ganhei de 12 a R$50 com mestrado a sessão de 45 minutos. Aí, ó, Dani Cruz, aqui, ó, danicruz.aba. Já ganhei de R$12 a 50 com mestrado a sessão de 45 minutos. Gente, vocês veem isso. Eu acho isso um desrespeito, Dani, assim, na real, eu acho um grande desrespeito isso para o profissional. Porque, assim, vamos ser realistas, né? A gente pega um médico, ele vai trabalhar ali 1 hora com a criança, tá que ele vai trabalhar fora ali mais um tempo, ele vai prescrever, não sei o que lá, mas ele cobra ali R$600, R$900 uma consulta, e se for pro plano, o médico vai cobrar lá R$150 a consulta. Tá, o analista de comportamento, ele acompanha essa criança ao longo do tempo. O AT, que tá ali aplicando com essa criança, ele aplicou ali, existe um trabalho invisível que ninguém vê, que é preparo de material, que às vezes fica por conta do analista do comportamento, às vezes fica por conta do AT, que é preparo de material, é a questão da anotação dos dados e tudo. Eu acho um desrespeito isso. Eu realmente... Sabe qual é a questão, gente? Eu vou falar uma coisa muito polêmica aqui com vocês, que a maioria das pessoas não vão gostar de ouvir. Mas não vão gostar mesmo, mas é uma coisa necessária. A análise do comportamento é cara. É cara. É cara porque ela exige muitas horas. Eu falo isso porque, por exemplo, eu sou a pessoa que acompanha o meu filho. Se eu quero seguir a análise do comportamento como ela deve ser, ela é extremamente burocrática, não no sentido ruim, no sentido bom da coisa. Ela documenta muita coisa, ela exige muitos passos, ela exige um conhecimento técnico muito grande, ela exige um detalhamento. E qual é a grande trunfo da análise do comportamento perto de intervenções que não seguem, não só a análise do comportamento, mas todas as intervenções que são baseadas em evidência? É que a gente tem rastreabilidade do erro. Então, se a criança não está desenvolvendo, a gente consegue rastrear aonde a criança possivelmente está falhando para a gente poder modificar a intervenção para que ela forme curva de aprendizagem. Essa é a grande diferença. Isso custa tempo. Custa tempo e muitas vezes custa dinheiro envolvido. Então, eu sei que é difícil de ouvir isso, gente, mas a análise de comportamento, ela é cara por si só, porque a gente ainda tem muito cérebro humano envolvido. No momento que a análise do comportamento começar a ser, no momento que a gente tiver redes neurais, a gente tiver um processamento informatizado desses dados para tomada de decisão na intervenção, que não seja mais humano, o custo disso vai reduzir bastante. Eu falo isso porque o Instagram, ele faz isso. O Instagram, ele toma decisões extremamente sofisticadas para nos oferecer coisas com base nesses dados. Então, assim, eu realmente vejo que a análise do comportamento hoje, ela é cara. Ela é cara e ponto. Infelizmente, a gente tem esse... E ela é cara e ela está cada vez se tornando mais escalável, porque você tem o AT, você tem o coordenador, você tem o supervisor, você tem uma equipe imensa envolvida, e essa criança, a gente está trabalhando com crianças com questões de neurodesenvolvimento e questões que muitas vezes são extremamente complexas, e a gente tem que crescer a equipe, fazendo encaminhamento para várias outras, para você consolidar, para você fazer... Você, por exemplo, como uma analista do comportamento, sabendo que você vai ter que se comunicar o tempo todo com uma fono, com uma TO, com o médico, com os pais, ir para a escola, conversar. Isso custa hora, gente. Isso é caro, infelizmente. Eu não queria... Eu detesto falar isso para vocês, eu chorei. Quando eu me toquei... Isso já tem para quase 2 anos, que eu me toquei,
que a análise do comportamento era tão complexa e exigia tanto dos profissionais em custo, eu chorei horrores. Eu como mãe, eu falei assim, meu Deus do céu, eu tenho que estudar. Eu tenho que estudar porque meu filho é uma criança, foi um momento que eu me toquei também, que o Aquiles é uma criança com muitas comorbidades, é uma criança com uma curva de aprendizagem mais lenta, é uma criança que exige mais em vários aspectos. Eu falei, eu tenho que estudar porque eu não vou ter dinheiro. Eu já tinha gasto, o que eu gastei muito dinheiro em intervenção, gente, muito mesmo, assim, dava para comprar um apartamento com o que eu já gastei de intervenção com aqueles. E porque o meu plano de saúde até hoje eu não consegui ganhar no processo, sorte que eu tinha esse dinheiro. Eu falei assim, tá, eu não consigo ir pra frente com isso. Eu não consigo e eu tenho que aprender. Eu tenho que aprender porque é exatamente isso. Tá. Então vamos seguir que eu vou só ver aqui mais uma questão. Aqui a Dani, acredito que a questão é que a falta de implementação. Eu já vi clínicas que atendiam baseadas na aba e ninguém tinha formação em aba. Clínicas sem supervisão, isso é complicado demais. Dani, você tem um curso direcionado aos pais? Tenho, gente, eu tenho cursos e meus cursos são muito baratos. Eu tenho um curso de habilidades fundamentais, que é com base naquela minha agenda. Você pega a agenda do Aquiles aqui no armário, por favor, para mostrar pro pessoal, que é com base na minha agenda grupo 1 de suporte. Eu pretendo fazer várias agendas que são com base em repertório, que está só R$52. Gente, é muito barato esse meu curso, que você vai aprender um monte. E tem o meu curso Habilidades Fundamentais. Aqui a agenda ela tá sem a capinha. Essa é a agenda onde você vai fazendo a avaliação da criança, toda a questão, acompanhamento dela, aí faz os registros, eu coloco as folhinhas aqui separadas. Então, essa minha agenda, ela é PDF, ela é gratuita, você baixa a agenda no meu site em PDF, gratuita, vê se cabe para você ali, e aí tem meu curso que custa R$52, e tem o meu curso O Reforço, que está por R$347, que você já ganha o curso de habilidades fundamentais dentro dele. E tem um detalhe, gente, esse meu curso vai aumentar de preço, porque mês que vem eu vou lançar os últimos módulos e o curso vai para R$500. Então, se você for comprar o curso, compre agora, porque o curso vai aumentar de preço sim, ele vai para o preço dele, ele não vai aumentar, ele vai para o preço final, que ele é um curso que custa... Como? O curso de o reforço, o curso reforço, ele vai para R$500, quase R$500, que é o preço dele. E se você comprando o curso reforço, você ganha o curso de habilidades fundamentais. Então aproveite que até o início de... Aqui a Dani falou, excelente curso, estou fazendo, amando. Que legal, Dani, muito feliz que você está gostando. Então eu tenho o curso, que bom. Vamos lá. Dani, você acha mais viável manter com criança de 3 anos em casa ou até na escola pelo turno da manhã? Depende. Depende do propósito. Qual é o propósito de ensino? O AT, ele tem um propósito de ensino. Qual é o programa de ensino que ele está fazendo? Qual é o propósito? Ele está querendo trabalhar em grupo? Esse que é a questão? Ele está querendo trabalhar habilidades básicas? Ele está querendo trabalhar habilidade de autocuidado? Ele está trabalhando o quê? A gente tem que saber o que ele está trabalhando. Então é isso. Aqui a Paula, também estou fazendo curso de habilidades fundamentais. Espero que vocês estejam gostando. Foi um curso que eu fiz com muito carinho mesmo. Então, gente, vamos recapitular o que foi explicado nessa live para quem entrou aqui agora e vai querer assistir depois. Eu falei para vocês, para a gente falar sobre a comparação entre AT e monitor, eu comecei explicando para vocês qual é o passo a passo da análise do comportamento. Eu falei para vocês sobre a pré-anamnese, falei sobre a anamnese, falei sobre como é que se faz as avaliações com base nessas anamneses, falei para vocês sobre a arquitetura da intervenção, que é fazer o PEI, os programas de ensino, e com isso eu comecei a explicar para vocês o papel do AT nisso.
a formação do AT e como o analista do comportamento, na hora de desenvolver os programas de ensino, ele não pode levar só em conta o repertório da criança, ele tem que levar em conta também o repertório do AT, de quem vai aplicar esses programas de ensino, que isso daí é extremamente importante. Então, o analista do comportamento, ele tem que ser sensível a isso, ele tem que ser sensível a como ele vai desenvolver as formas de registro que seja adequado ao programa de ensino, a capacitação técnica desse AT e assim vai. Eu falei para vocês sobre a questão de que dia 22 de setembro será o meu aniversário. Vou comemorar meu aniversário com vocês, com uma live com o Dr. Paulo Liberalesso, a fono Betânia Mendes, com o Dr. Tiago Castro, com a Violet do Família On Board, a Cacá do Autistólogos, com a Juliana Caiafa, com possivelmente o Gustavo Tosi. Então vai ser uma festa onde eu vou vir aqui com vocês com muito conteúdo com os profissionais e vocês vão ganhar, que eu vou fazer um negócio para vocês se cadastrarem, tudo, para vocês receberem por e-mail isso daqui, esse livrinho maravilhoso que eu estou criando para vocês. Eu estou na fase de revisão dele. Esse livro vai ser em PDF e ele vai explicando sobre os passos para desenvolver os programas de ensino. É o guia de bolso, aqui, vou mostrar para vocês novamente, que é o guia de bolso do analista do comportamento, programas de ensino em 12 passos. E por fim, eu falei para vocês sobre como são os relatórios e os encaminhamentos. Então a gente veio conversando nessa live esse assunto extremamente complexo. Eu só vou ver mais uma perguntinha aqui. Dani, meu filho faz intervenção, mas acho que tem coisa que ele não tem repertório para fazer. Será que esse curso de habilidades fundamentais ajudaria a criar repertório? Já fiz o reforço e adorei. Lívia, você fez o curso reforço, você ganhou o curso de habilidades fundamentais, meu bem. Se você... Porque assim, faz o seguinte... tá lá, não, mas ela talvez já tenha inspirado. Vai ter que... porque eles são 3 meses. Acessa, pelo amor de Deus, e fale com a gente, tá bom? Qualquer coisa, você entra em contato no direct com a gente, porque você ganhou, Lívia, esse curso. Todos os meus alunos do curso Reforço ganharam o curso de habilidades fundamentais. Inclusive, eu pedi, pelo amor de Deus, criatura, você ganhou o curso de reforço, não compre de habilidades fundamentais, que você já ganhou, tá lá, é seu. Então é isso, gente. E não ganhou, não? Não, então vamos fazer o seguinte. Peraí, você está falando o curso de habilidades fundamentais. Cadê? O reforço. Se você comprou o curso O Reforço, mande um e-mail para o suporte. Ou melhor, terminou a live, você vai me mandar um direct, que eu vou te mandar os contatos do reforço, tá bom? Porque a gente mandou e-mail para todo mundo. Às vezes caiu na sua caixa de spam e já o spam comeu, sabe? Porque passa de 30 dias, o spam vai. Então, às vezes ele caiu na caixa de spam porque cai na caixa de spam e as pessoas não veem. Então, por favor, acabou a live, me manda um direct, que aí eu vou te mandar o contato do suporte, porque o curso é seu, meu bem. Então é isso, gente. Foi muito, muito bom conversar com vocês. Tem tempo que eu não faço essas lives assim, eu tô muito em dívida com vocês, eu não tô conseguindo gravar vídeos, eu tô muito na correria, então vocês estão vendo que eu tô postando até muito carrossel, eu tô fazendo umas lives esporádicas, principalmente porque eu estou montando muito material, que eu vou finalizar o curso Reforço, eu vou lançar um novo curso daqui a um pouco, né, que vai ser um curso bem denso mesmo, e eu estou preparando tudo para o meu aniversário, para vocês ganharem esse material. Gente, eu acho que eu nunca estive tão feliz para o meu aniversário como estou agora, porque vai ser um evento bem bacana. Então é isso, gente. Um beijo para vocês, um ótimo dia, um ótimo sábado, que vocês tenham um fim de semana abençoado. Qualquer dúvida, vocês vão me mandando direct, mandando nos comentários. Acessem o meu site, gente, acessem o meu site. Meu site tem tanta coisa gratuita.
Vamos lá falar do meu site. Eu falei dos meus cursos, mas eu tenho tanto orgulho de falar das coisas gratuitas que eu fiz, porque foram muitas. Essas coisas gratuitas, por exemplo, eu tenho várias planilhas para profissionais e para os pais. O meu site, ele é recheado de material. Eu tenho uma imersão gratuita, eu tenho workshop gratuito. Quem faz cadastro no meu site tem imagens, tem o curso gratuito também, que é uma série de lives que eu fiz. Gente, então aproveite o que eu faço de gratuito. Eu tenho meu blog. O meu blog, gente, não é porque meu blog não, mas ele foi feito com muito carinho. Eu tenho alguns posts ali que são aulas que eu dou, que é a parte de ajudas, correções de erro. Então, olhe lá. Um beijo para vocês, tudo de bom e um sábado abençoado para vocês. Até mais.